Salve nação do Sangue Roxo, mais um Entrevista MVP no ar para vocês. Mais uma presença ilustre aqui com a gente, dessa vez Felipe Vieira. E aí, Felipe, tudo certo com você, meu irmão? Fala, Gabriel, beleza, cara? Tudo tranquilo? Vamos nessa aí, me sentindo num talk show aí, sendo entrevistado por Fábio Porchat, Danilo Gentili. Vambora. É isso, a gente tá acostumado a gravar tanto, daí quando a gente é entrevistado é meio esquisito, né? Tô muito acostumado com isso, não. Mas já vamos começar então com a perguntinha clichê, né? Quem é Felipe Vieira? O que faz? O que come? Por onde andas, Felipe Vieira? Pergunta pra você, um repórter, né? Aham. Cara, eu sou programador, né? Eu venho da área de tecnologia e acabei me tornando um apaixonado mais do que deveria por NFL, né? Quando descobri o esporte e comecei a me interessar mais, a pesquisar mais. E aí, quando eu vi que eu sou torcedor do Carolina Panthers, e naquele momento lá, há 15 anos atrás, um pouco quase isso, tá? Você ficava naquele sentimento de, pô, devem ter pouquíssimos torcedores dos Panthers, né? Então, vamos ver se eu consigo reunir essa galera de alguma forma. E tinha um ou dois perfis assim no Twitter na época que falavam sobre os Panthers. E aí eu tentei juntar toda essa galera e falar, vamos fazer um site, todo mundo junto e a gente concentra o conteúdo em uma coisa só. E aí a galera topou, eu sou amigaço desses caras até hoje. E, e aí eu comecei a realmente, já era aquele fã apaixonado, mas ainda casual, né, não, assisto todos os jogos, mas também não faço muito mais do que isso. Eu comecei a criar a paixão de querer ser mais do que isso, de querer entender muito mais sobre o jogo, e comprar livro, e fazer curso, e assistir palestra e tudo mais. E aí eu acho que começa o Felipe on the clock, né? Pouco tempo depois. É um cara que já começou a buscar mais esse tipo de conteúdo. Aí consegui me organizar com outros dois malucos de futebol americano na época, que era o Pedro Pinto e o David Chiodini. E fizemos on the clock, e aí acho que o negócio começou a se tornar mais sério, né? A gente vai entrar no tópico on the clock. Eu queria falar um pouquinho também que eu acabei dando uma vasculhada no seu Instagram, né? Até para poder saber um pouquinho mais sobre você, né? Ver o que a gente vai perguntar, né? O que a galera quer saber. Mandei no grupo dos Vikings também Boa. o que eu poderia perguntar, né? Que a gente tem uns grupinhos ali, a gente, né? Muito se perguntou sobre draft, a galera tá 3-0 e tá preocupada em draft. Eu não tô entendendo a torcida dos Vikings, Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas assim, como eu tava falando, pesquisando um pouquinho lá, olhando, né, o seu Instagram, o famoso Stalker, eu acabei vendo algumas fotos suas antigas de... Eu não sei se você tem... Não deve ter encontrado muita coisa, porque o Instagram é a rede social que eu menos uso. Agora que o Twitter caiu, eu comecei a usar mais, né? Sim. Mas tem, assim, momentos marcantes da minha vida ali. Casamento, aniversário, e fica mais ou menos por aí. Mas é o que importa, né? Também não adianta querer ficar Justo. enchendo de um monte de coisa sem tanta importância, que aí só vai acumulando coisa desnecessária. É. Mas aí eu me deparei com algumas fotos de... Aí eu não consegui identificar se você jogava futebol americano, né? O famoso FABR, ou se você era coach, que eu acabei vendo em alguma legenda ali também. Se você puder entrar nesse detalhe, eu acho que é muito interessante falar pra galera aqui sobre o futebol americano aqui no Brasil também, né? Boa. Na verdade, eu não cheguei a... Eu sou uma pessoa baixa e que não é das mais fortes possíveis, assim, né? Então, eu jogava flag football. Eu cheguei a jogar, acho que de 2013 a 2015. Aí depois voltei em 2016, 17 ali, no último semestre, joguei mais um pouco. Mas eu sempre fiquei no flag mesmo. Então era onde dava para encaixar ali, jogava de linebacker, me arrumei de running back um tempo também.
Mas nunca fui uma grande estrela jogando, assim. Fazia o meu serviço direitinho, mas nada mais do que isso. E depois eu acabei virando treinador de flag também, né? Então, passei uma temporada e meia também treinando, então foi uma experiência maneira. Mas, cara, sinceramente, assim, para quem joga futebol americano, joga flag, quem treina, você precisa realmente abrir mão de muita coisa para isso, sim. Porque são no final, são num domingo, aí o jogo é longe, aqui interior de São Paulo, vai pegar ônibus, 2 horas para ir, 2 para voltar, aí tem que chegar antes, às vezes tem que pintar campo. Então, assim, eu já tô numa fase da minha vida, que agora eu sou casado, então é uma coisa que já não cabe mais na minha vida, né? Então, Aham. mas foi uma experiência super maneira, assim, tanto jogar quanto treinar. Quem tiver a chance de jogar e falar, mas, pô, não sou tão atlético assim, dá a chance pro flag, acho que você se encaixa ali, o pessoal consegue encontrar um lugarzinho para você se divertir. Eu curto bastante a experiência e curti bastante ser treinador também por essa temporada aí, a temporada e meia. É uma experiência bem diferente, né? Você ser treinador, porque basicamente você que comanda, né? É É, bem. exatamente. Então, vai falar alguma coisa? Não, se você pega assim pra. é, e ainda dependendo Hoje em dia ainda é mais tranquilo, né? Ser treinador 10 anos atrás, você não conseguia encontrar tape, de repente, do seu adversário. Não sabia, chegava lá, você não sabia quem era o quarterback adversário, você não sabia contra quem você jogar, o que o cara ia rodar, o que o ataque. E era, graças a Deus, os times do FABR, de flag, acho que quase todas as ligas, eles conseguiram chegar num acordo aí de, ó, todo mundo tem que gravar seus jogos, todo Uhum. mundo precisa ter tape, então foi um acordo entre os times, porque só assim vai evoluir o futebol americano no Brasil, Sim. tecnicamente e taticamente, né? Uhum. Eu acho que já teve uma evolução considerável de 10 anos para cá, e imagino que isso vai continuar crescendo, vai continuar melhorando, só que o pessoal não pode esperar que vai pro Mundial de flag, vai pro Mundial de futebol americano. Ó, nossa, ó, os caras vão lá e tomam uma pancada do Canadá, uma pancada dos Estados Unidos. Vai tomar, vai acontecer, é assim que acontece, porque é assim que você cresce. Então acho Exato. que existe um pouco de a É um gente ainda está processo, né? plantando, né? É um processo, faz parte do processo. E todo mundo tem que entender isso, né? Então, os torcedores que às vezes acabam se decepcionando, vai assistir um jogo da seleção brasileira e o Brasil não consegue ganhar um jogo aqui e ali, mas a gente toma uma pancada de um time que o cara nasce uns 5 ou 6 anos, o moleque tá colocando um pad ali pra brincar. Aqui, Uhum. às vezes, o cara que tá na seleção colocou o pad pela primeira vez com 25 anos. Aham. Então, é um mundo completamente diferente. A própria técnica, né? A técnica de você dar um tackle, de você, É, enfim, tudo você começa muito cedo. É igual aqui a gente com futebol. A gente com futebol com 4, 5 anos de idade já tá com a bola no pé. Lá é a exato. mesma coisa. Então é por isso que o nível é muito diferente. Vai demorar um tempo pra gente conseguir ser competitivo. Não digo nem Sim, sim. né, ganhar alguma coisa. Mas É, voltando ao flag, cara, é legal que, né, vai ser esporte olímpico, né? Então sim. vai ter uma crescente aí, imagino. A NFL também tá botando bastante expectativa nisso. O Justin Jefferson veio aqui no ano passado e acho que, se não me engano, ele é embaixador do flag. O próprio Rafão, que foi o que criou o podcast aqui, né, o MVP, e ele é embaixador do flag aqui no Brasil também. Então, assim, é um esporte que a tendência é crescer muito. Se Sim. for, né, bem gerenciado, a galera. Eles estão focando muito nas crianças, eu tô vendo, nas comunidades, tá tendo muita coisa de flag no Rio de Janeiro, que eu tenho acompanhado. Então, assim, é você plantar essa sementinha, igual você falou, desde cedo. E aí, lá na frente, a gente vai conseguir colher um fruto mais desenvolvido, né? E e você falou sobre a importância de troca de informações entre os times.
O próprio Ornelas, ele falou que ele tem um pouco dessa dificuldade, teve, né, no início, quando ele ia narrar os jogos, né? Porque ele não conseguiria. Tem jogo que ele ia, ele não conseguia pegar o nome de todo mundo. E não dá na transmissão só ficar falando, tipo assim, passe do 10 pro 85, bloqueio do, né? E é igual você falou, quando você falou, já me veio na cabeça. Então, pô, você ser um coach, ter que elaborar um plano de jogo no escuro, sem você saber o seu adversário, é um nível, né? Como se você colocasse o nível mais difícil ali no Madden, né? Que é absurdo. Já tivemos jogos assim, você chega e fala, cara, quem vai ser o quarterback do time? Não sabemos. Pode ser o fulano, pode ser o ciclano, pode ser o beltrano, ou pode ser um cara que a gente nunca viu na vida, porque acontece, né? Às vezes o cara começou a treinar ali há 3 meses e o cara tem pelo menos um cacuete ali para lançar a bola, pronto, já virou o QB titular, ou né, falando da posição mais extrema possível, mas que o cornerback que vinha me perguntar, pô, e os wides dos caras, como são? Cara, eu não sei se o wide que eu fui acompanhar num jogo, que às vezes você não tem tape, você tem que assistir o jogo do cara no interior e tal. Eu não sei se esse cara, ele vai participar do jogo ou se ele tem aniversário da irmã dele e ele não vai jogar nessa semana, sabe? Perfeito. Acontece essas coisas. Então, realmente, é um nível de amadorismo que era ali há um pouco, ainda tem bastante, né? Mas eu acho que a gente tá, aos pouquinhos, tá começando a se tornar uma coisa talvez semi-profissional, já é alguma coisa. Cara, fico muito feliz que você levanta essa bandeira do flag aí, perdão o trocadilho, mas, né, acho que é legal ter pessoas que estão envolvidas, pelo menos minimamente, né, porque é importante também a gente apoiar para que o esporte cresça, né. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, voltando para o Carolina Panthers. Primeiro eu quero deixar a minha indignação de que você não está com o cabelo tingido nesse momento. Vou começar por aí. Quem não viu? Vai lá no canal do On The Clock. Eu já compartilhei lá nos grupos lá também. A gente sempre tá olhando on the clock. É igual eu falei, quando chega o draft, ô Felipe, a gente é noiado no on the clock. A galera falando de prospecto, a gente vai chegar nisso. Mas falando de Carolina Panthers, o porquê o Panthers? Assim, você falou brevemente, mas assim, teve um porquê, assim, que, sei lá, um jogador, uma jogada, um jogo. O que te levou a torcer pro Panthers? Cara, eu comecei a assistir em 2010. E foi a forma mais esdrúxula possível para se escolher um time, mas é a verdade. Liguei a TV, tava vendo o esporte que eu não conhecia, né? E coloquei lá, já me pegou a minha atenção, porque eu queria entender o que estava acontecendo ali. E estavam jogando, os Panthers estavam jogando aquele dia. E os Panthers estavam perdendo naquele dia. E aí eu já fiquei, pô, cara, o logo é maneiro e tal. E aí eu fui na parada, num grande erro, não cometam esse erro. Eu quero torcer para um time que ainda não seja multicampeão. Eu quero ver o primeiro título. E aí eu vi e falei, pô, o time nasceu em 95, então vou pegar, né? O time ainda novo e tal. Vou conhecer a história dele. É fácil de conhecer a história inteira. Tem só 15 anos de história ali só. Então, caí nessa armadilha. 2011, ano seguinte, pegou no draft o Ken Newton, então as coisas já deram uma melhorada considerável. Mas hoje realmente é uma decisão que às vezes me persegue à noite aí. E agora não tem como trocar mais, né? Mesmo que Não, agora não dá. Não consegue mais, né? Não dá. Você falou de Ken Newton aí, né, cara? Aquela temporada de 2015, assim, absurda do Ken Newton. E eu acho que, assim, você teve essa experiência já de pelo menos ver o seu time no Super Bowl. Sim. Eu não tenho essa... Cara, como foi o meu caso, eu recomendo não ter, tá? Pra ser igual... nossa, foi um dos dias, assim... também um erro gritante, meu, que ia querer assistir jogo em bar, né? E aí, Super Bowl, fui com a galera do Panthers Brasil, fomos pra um bar assistir. Todo mundo se arrepende amargamente, né? Pô, devia ter ido pra casa de alguém, todo mundo assistia, ficava triste junto e pronto. Eu não sei como eu cheguei em casa, assim, porque
Acabou o jogo, eu acho que eu só fui teletransportado em casa, chorando no banho. Pô, perdemos o jogo. Mas enfim. Cara, deve ser. Aquele jogo de 2017 dos Vikings foi, assim, uma das maiores frustrações da minha vida. Então, assim, eu imagino que pra você também, ainda mais que você falou que tá no meio da galera ali, porque, cara, eu sou assim, eu odeio ver jogo com qualquer outra pessoa. Assim, eu Aham, assisto o jogo com a minha noiva do lado, mas ela tá ali vendo a série dela, quietinha, sim. não fica conversando comigo, e é o que eu amo. Eu gosto de assistir o jogo concentrado ali, quieto, né? Porque, cara, também me incomoda, sabe? É complicado. Mas, enfim, né? A gente sabe que como torcedor eu também adoro ver seus vídeos aí. A gente já viu, eu vi, né? O que você postou com a narração do Ferrantini ali. É a realidade do torcedor, né? É, A pessoa que tá do lado ali que não acompanha fala: foi ponto, foi gol, foi de quem? Aí você tá ali, pô, não quero falar, foi do adversário, não foi quero dos nem caras, conversar. sempre dos caras. É sempre dos caras. Mas é assim. Então, falando ainda de Carolina Panthers, cara, como tem sido pra você esses últimos anos? Porque, assim, você falou sobre o Ken Newton. Obviamente, a gente sabe que, por mais que não tenha ganho o Super Bowl, né? Acho que a carreira dele foi bem sólida em Carolina. Sim. E agora, sim, a gente teve recente o Young, né, perdendo a vaga pro Dalton. Você acha que o mental do Young tá difícil, por isso que ele não tá conseguindo performar? Ou é assim, é a estrutura em volta dele mesmo que não consegue fazer esse desenvolvimento? Vou fazer até um gancho. O próprio Sam Darnold, que passou pelo Carolina Panthers, ele teve problemas também. Alguns outros quarterbacks passaram, Bridgewater, Allen, enfim. Você acha que os quarterbacks não têm dado certo no Panthers? É um problema do próprio quarterback mesmo ou é mais o envolto deles? Eu vou começar pelo Yang, porque eu acho que cada um você tem uma resposta diferente para isso. Não acho que Certo. seja um conjunto, não. Se fala muito no Bryce Young, algumas pessoas, né? Uhum. E eu, sinceramente, uma coisa que eu já aprendi como analista, a melhor coisa que você faz é aceitar o seu erro. Senão você vai continuar errando. E eu acho que alguns analistas estão continuando, vão continuar errando, porque eles não assumem que o problema foi a avaliação deles, ou, ou a culpa é sempre do outro, a culpa é do time, o time dos Panthers não tem arma, o time dos Panthers a linha ofensiva é horrorosa. Então é por isso que o Bryce Young não tem dado certo. Eu acho que o Bryce Young não tem dado certo porque ele não daria certo em nenhum lugar. Ele teria uma vida melhor em Houston? Teria. Teria. É um time que conseguiu se organizar mais rapidamente. E um trabalho excepcional do DeMeco Ryans. Na temporada passada eu achava que seria um time ruim, o time dos Texans, e ele queimou minha língua. A linha ofensiva com algumas lesões no ano passado, ele conseguiu formar ainda uma linha ofensiva sólida. Então foi um time bem treinado e certamente ajudou o CJ Stroud a chegar onde ele está agora. O Bryce Young nos Texans, eu tenho certeza que ele não teria o mesmo sucesso que o CJ Stroud tem. Ele poderia ser um pouco melhor? Poderia ser. Eu acho que ele não seria muito mais do que mediano, tá? Porque o Bryce Young, quando ele chegou nos Panthers, e você até perguntou, será que é uma questão de quebrou a confiança dele? Sempre que ele jogou em Carolina, na semana 1 de 2023, ele já foi mal. Então, ele já chegou não conseguindo jogar, e é lógico, você não vai conseguindo jogar, você vai virando uma bola de neve, e a confiança vai quebrando e vai piorando. As 2 primeiras semanas do Bryce Young, da agora de 2024, são tenebrosas, são horrorosas. E aí você não pode chegar para mim e falar essa linha ofensiva é ruim, esse grupo de recebedores é ruim, quando o Andy Dalton jogou 2 partidas nos Panthers e passou para mais de 300 jardas nas 2. Então, assim, não é a culpa só dos Panthers. A culpa é do Bryce Young. Lógico, tem ali uma porcentagem, principalmente no ano passado, a linha ofensiva melhorou consideravelmente para 2024. No papel, e a gente tem visto funcionar bem também.
em 2020. Agora, as 2 primeiras semanas com o Bryce Young, a linha ofensiva foi bem, e com o Andy Dalton parece que foi melhor ainda, né? Então, assim, parece que o Bryce Young ele tava jogando o time inteiro dos Panthers para baixo. A verdade é essa, não é o contrário. Uhum. Então, quando eu vejo alguns analistas famosos, alguns scouts famosos falando, nossa, os Panthers falharam com o Bryce Young. Não, não. O Bryce Young falhou com os Panthers mais do que o contrário. Então, eu acho que é uma coisa de... E aí, voltando, eu acho que tem um nível de expectativa e realidade. Por exemplo, o Ted Bridgewater em Carolina, eu não acho que ele foi mal. Mas a expectativa dele é... Qual é a expectativa daquela temporada de um quarterback como o Ted Bridgewater? Você vai ter expectativa de ser contender. Só que daí, o torcedor, ele tava numa expectativa que há 3 anos atrás ele tinha um MVP jogando. Uhum. Então, eu acho que isso acaba afetando muito. E é lógico, tem alguns outros fatores externos, especialmente o dono dos Panthers, o novo dono, que eu acho que acaba metendo muito bedelhão de que não é chamado e acaba atrapalhando muito, atrapalhou já bastante os Panthers. Mas eu sinto que é mais um momento de... O jogador ele não conseguiu dar um passo acima do que ele se tinha aquela expectativa. Eu tinha uma expectativa positiva com o Darnold? Não tinha. Eu acho que ele cumpriu com todas as expectativas que eu achava com ele quando ele chegou em Carolina. Eu sei que vocês estão empolgados agora com o Darnold, mas ele chegando em Carolina, ele era um jogador ruim e não conseguiu ir além disso. Ele teve 3 primeiros jogos, os 3 primeiros jogos quando ele chegou, ele foi muito bem e depois não jogou mais. Então, o Darnold, a gente já viu ele outras vezes, ele tendo uma sequência de 3 jogos muito bons. E aí, agora parece que eu tô fazendo isso para sacanear vocês, mas não é. É o exato ponto que nós estamos agora. O Darnold, ele... Essa 4ª semana, se ele jogar bem, vai ser uma coisa inédita na carreira dele. Então, o trabalho do O'Connell é ótimo. Eu acho que é muito mais do que o Darnold já teve na carreira. Os recebedores, o Jefferson, muito mais do que ele teve. Então, é um ponto que eleva o patamar do jogador e ele pode performar mais. Mas eu ainda sou cético com alguns jogadores, eu ainda sou cético com o Darnold. Preciso esperar mais algumas semanas para ver ele performando nesse nível e falar, tá, beleza, aqui nós temos um candidato a MVP, nós temos um candidato a Super Bowl, o Minnesota Vikings, nessa temporada. Então, eu não acho que foi um problema de cemitério de quarterbacks. Eu acho que a maioria dos quarterbacks que chegaram nos Panthers já eram zumbis, assim, né? Então, ninguém conseguiu voltar à vida, cara. Talvez quando eu consiga fazer isso com o Darnold. Mas eu acho que é personnel mesmo, assim. Falta de talento nas posições nos últimos anos e tivemos bastante falta de talento. Sim, isso influencia muito pro quarterback, né? Não tem como. O Young, você falou sobre vestiário, né? Teve até a fatídica cena ali do Adam Thielen, né? Um ídolo da torcida do Minnesota Vikings ali. E assim, quando veio o Dalton, muito bem o Thielen, e aí acaba se lesionando, né? Então já foi para IR também. Enfim, é difícil até de prever agora o que vai ser mais para frente. Eu ia falar sobre se você tem alguma... Porque você falou que ainda é cético quanto ao Darnold, mas pra gente já encerrar esse assunto do Panthers, você ainda acredita numa evolução, numa permanência do Bryce Young no Panthers, ou você acha que para o futuro, assim, vai ser meio que um Justin Fields, vamos colocar assim, que pode ser trocado, mandado para outra equipe? Eu acho que ele vai ser trocado. Eu acho que ele acaba sendo trocado por uma pick de dia 3, tá? Que é o valor dele hoje. Vamos recuperar uma segunda rodada. Não vai recuperar a segunda rodada. O nível de quarterback dele é muito, muito, muito ruim. Mas o Darnold, quando os Panthers trocaram, pagaram uma segunda, uma quarta, uma sexta. Tá, primeiro que daí erro do EGM, que eu achei um absurdo essa troca na época. E o Darnold tinha mostrado mais do que o Young naquele momento. O Bryce Young, ele é
ele não é um jogador de NFL. Assim, não tem como colocar de outra forma. Ele não é um jogador de NFL. E quando você não tem as características físicas, as ferramentas físicas no jogador, é difícil você apostar nisso. Porque o Darnold, ele tinha as ferramentas físicas que dava para enganar algum bobo, enganou o Scott Fitter, o EGM dos Panthers, pagando esse valor absurdo na época. O Bryce não tem. A característica principal do Bryce como jogador era a cabeça dele. Era um cara que conseguia queimar blitz, era um cara que lia muito bem a defesa, um cara que era preciso. A gente tem visto absolutamente nada disso, exatamente o oposto. Então é difícil de você apostar num jogador assim. Eu acho que vai fazer bem para ele sair dos Panthers e vai fazer bem para os Panthers ele sair. Porque o Já tem um time desgaste já também, né? tem um desgaste. O Adam Thielen, que você comentou, ele estava revoltado com o Bryce Young. E ele não é um tipo de jogador diva, wide receiver, que reclama. Mas ele conseguiu, ele deixou externar isso. Assim, é um jogado que ele fica livre, o Bryce não olha para ele, lança uma bola horrorosa para outro jogador. O Adam Thielen ficando bravo com isso. Assim, cara, como assim? Eu tô completamente livre e você não olha para mim. Então, eu acho que isso já tinha chegado no vestiário. Eu não sei como que vai ser a semana 4 em diante com o Andy Dalton, mas a semana 3 ficou muito claro que até a defesa entrou com uma outra mentalidade. Porque a defesa olha aquilo, o ataque em campo, fala: o que a gente está fazendo aqui? A gente só vai perder tempo. Não tem como. A não ser que a gente tenha 2 pick sixes e não deixe os caras pontuarem, a gente vai ganhar o jogo. E até a defesa começou a jogou bem na semana 3. Eu acho que essa defesa é muito ruim no papel, tá? Então não acho que isso vai se manter, mas pelo menos deu um boost na moral ali na semana 3. Essa defesa conseguiu jogar bem, mesmo não tendo grandes nomes nessa defesa. Então, eu ainda acho que o time dos Panthers é um time ruim, é um time da parte de baixo da tabela, mas agora dá para avaliar os jogadores, dá para avaliar o Deontay Johnson, dá para avaliar essa linha ofensiva, dá para você competir em alguns jogos. Vai tomar pancada em outros? Vai. Mas dá para você competir. Antes, simplesmente não tinha competição em 85% dos jogos. É isso. Vamos mudar um pouquinho esse clima que ficou para baixo com o Felipe, né? Ele já fala do Panthers bastante, mas assim, falar para outra torcida e enfim, vamos elevar um pouquinho essa moral aí, Felipe. Vamos falar finalmente aí do On The Clock, né? Primeiramente, como que você falou sobre, no começo, né, até com o Pedro Pinto, enfim, como que surgiu essa vontade de criar? Você falou no começo um pouquinho que, tipo assim, pô, queria juntar a galera que torce pro Panthers ali, vamos se conversar, vamos, sabe, trazer informação, porque eu também acompanho desde nessa mesma faixa de você, 2009, 2010. Maldito Adrian Peterson, inclusive. Sempre tem um. Eu sempre tenho um. Mas era muito difícil a gente conseguir informação e, pô, achar uma pessoa que torce pro mesmo time que você é muito difícil, enfim. Como que surgiu esse interesse primeiro de você criar conteúdo e aí, de fato, como foi esse início de criação de conteúdo? Se o On The Clock foi o primeiro mês, se teve alguma coisa antes, como que foi esse início? A gente começou com o Panthers Brasil, né? E aí conseguimos reunir a galera e tudo mais. Aí o Panthers Brasil, na época ali, bastante movimentado, ainda pegamos o auge, né? Pegamos 2014, pegamos 2015. Então foi uma época gostosa, assim, de acompanhar e fazer conteúdo para os Panthers. Aí o Pedro Pinto eu acabei conhecendo quando ele ainda era comentarista do Esporte Interativo, e ele humildemente me manda uma DM mandando pro Panthers Brasil que ele ia fazer um jogo do Panthers. Ele queria algumas informações a mais, né? E a gente, pô, trocamos ideia e tal. E aí acabamos criando esse vínculo. Quando, depois de 1 ou 2 anos, eu decido fazer um curso de scouting, e que era lá nos Estados Unidos, e era online, obviamente. E aí eu acabo, por sorte, assim, eu e o PP estávamos na mesma turma, né? E aí
E aí o pessoal lá do Scouting Academy, eles ficavam soltando ali, ó, temos 3 pessoas do Brasil que estão fazendo o curso e tal. Daí eu falei, pô, quem será que é essa terceira pessoa, né? E aí a gente acabou criando mais amizade, assim, criamos um grupo ali na época. E aí eu falei, cara, e se a gente começar a escrever sobre Scout, o PP? Oh, irado a ideia, Felipe, irado. Oh, Jesus, oh my God, that's an incredible idea. Oh, let's do it, let's go. Quem conhece PP, né? Quando ele tá empolgado, fala inglês pra caramba. E aí ele conhecia o Davis e juntou o Davis nessa ideia, abrimos On The Clock em 2017. E aí a gente realmente começou a fazer um conteúdo que não tinha no Brasil, né? Ninguém falava sobre draft. Falava sobre NFL, sobre a rodada, coisa do tipo, mas sobre o draft ninguém falava. E a gente falou, pô, draft é maneiro demais. A gente não pode Nossa, só... muito maneiro. A NFL não é só setembro a fevereiro, é muito mais do que isso. E aí a gente abriu um site só de draft na época. Então, assim, a gente não falava de rodada da NFL, não falava da NFL, falava só de draft. Então, toda semana era avaliação de prospectos e nos podcasts. Depois que a gente começou a expandir mais, falando de NFL, da rodada, mas era só draft. E aí eu acho que foi um ponto que mudou ali, né? Teve essa mudança de chavinha que aí parei de escrever e fazer conteúdo só para torcedor dos Panthers e começar a fazer de uma forma mais geral. E em 2018 lançamos o primeiro guia, né, do draft aqui no Brasil. E aí estamos até hoje. Cara, eu imagino que deve ser um trabalho absurdo e cansativo demais. Porque eu acompanho, assim, o trabalho de vocês tem um tempo. E é o que eu falo sempre pra galera até do Minnesota Vikings, né? A gente tem os grupos de WhatsApp, não é muito grande, tem lá suas 250 pessoas, que eu acho que é até bastante, né? Mas nichado, né? Sim. Mas eu sempre falo, gente, vamos consumir conteúdo da galera daqui, pô, porque a galera se esforça, a galera sabe que tipo assim, lógico, as informações vão chegar primeiro lá, porque Sim. é óbvio, não tem muito o que debater. Só que com a internet a gente consegue ter uma tradução rápida, uma informação, sabe, mais clara até para quem não entende o inglês. Então eu falo pra galera, pô, por exemplo, o guia On The Clock eu sempre recomendo pra galera, porque é fácil de você conseguir entender, e principalmente pra gente que sempre tá preocupado com draft, igual eu falei pra abrir, eu acho que tava no off ainda, né? Não lembro se tava gravando ou não. Mas eu brinquei com você, pô, a torcida dos Vikings tá pensando no draft com 3-0 Ele tá acostumado, Fala, meu Deus, cara, selecionar na 32 vai ser ruim demais. Inclusive, quando eu mandei lá, pô, faça uma pergunta pro Felipe e tal, né? A galera falou, pergunta pra ele quem que a gente pode escolher na 32. Isso aí teve bastante, mas enfim. Cara, eu vi uma foto sua também lá no Instagram, que por mais que não tenha tantas coisas, né? Mas tinha uma fotinha lá do ESPN League de 2019. Eu queria saber de você como que foi essa experiência também, porque você falou que começou On The Clock em 2017, né? Então teve ali 2 aninhos de trampo, né? E como que foi isso? Foi no draft do Brian Burns. Foi o draft que eu acabei pagando a aposta, que eu tinha falado, né? No On The Clock. Falei, pô, se o Brian Burns cair, os Panthers pegar, eu vou raspar minha perna e tal, achando que ele não ia cair, porque pra mim o Brian Burns era um jogador de nível acima, né? Acabou caindo, acabou acontecendo. Mas foi maneiro, cara. Foi uma sensação, assim, talvez a primeira sensação de... Caraca, ó, o trabalho tem dado certo, tem funcionado, e... Olha onde eu estou agora, lógico, estava ali como convidado, só falando do draft, tinha acabado de acontecer, era numa sexta-feira ainda, então ainda estava acontecendo o draft, naquela noite ia acontecer o dia 2, mas foi um momento que eu olhei pro Davis assim e falei, mano, existe um mundo que daqui a pouco a gente está lá, né, nessas mídias. E pouco tempo depois o Davis
foi contratado pela ESPN também, então eu fico muito feliz olhando o On The Clock, assim, né? Quando você pega e fala, pô, o Felipe agora tá na DAZN, o Davis tá na ESPN, o PP, que começou lá com a gente, fez transmissão pela Cazé TV, né? Ele era do Sim. esporte interativo, mas fez pela Cazé TV. Então é uma sensação legal, assim, de trabalho reconhecido e a sensação de completo nervosismo no dia, né? Porque, pô, gravava com uma câmerazinha, até hoje, né? Aqui e tal, então não tenho estúdio, não tenho nada disso. Gravo no meu quarto, um apartamento pequeno e tudo mais. E lá, pô, Te entendo. 8 câmeras, assim, você fala pra onde que eu olho, o que que eu falo, quanto que é o timing de eu falar e tal. Mas foi maneiro. Foi uma experiência legal, com o Kurt estava no programa, o Paulo Antunes, o Everaldo. Então, assim, eu ver o Everaldo, ver o PA tava num link, né? Então não tava ali presencialmente. Mas você fala, pô, caraca, ó, tô do lado dos caras. É maneiro você ver Aí isso acontecendo. você vai criando uma casca também, querendo ou não, né? Porque você vai pegando, são experiências que você vai vivendo, vai tendo a vivência. Exato. Pô, você citou o Davis, o próprio PP, pô, caras sensacionais. O PP que já. Eu também, quando eu comecei lá assistindo em 2010, eu brinquei com você que era difícil de achar torcedor, né, do mesmo time. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Rafão na transmissão do EI e eu descobri que ele era torcedor do Minnesota Vikings. Eu fiquei maluco. Eu falei pra ele isso já. Falei, cara, eu fiquei alucinado. Eu falei, não é possível. E eu sozinho em casa, não podia falar pra ninguém. Porra, tem um cara que torce pro Minnesota Vikings, o cara tá na TV e tal. Então, tipo assim. Sua mãe, beleza. Beleza, filho, tá bom. Mas, pô, legal demais. Inclusive, PP, me responde na DM lá. Tô esperando você pra vir na entrevista MVP, hein? Já vou dar a carteirada. O Davis já falou que vem. Só agendar certinho que o Davis tá cheio das coisas. Ah, não, tá difícil também. E se você deixar pra mais tempo, daqui a 2 meses, começa o guia, aí esquece. Não, aí acabou. Não, mas provavelmente o Davis é pra semana que vem. Ele falou pra gente dar uma esperada aí, mas vamos fazer acontecer. Mas vamos lá. Cara, você falou da DAZN, né? E queria entrar já no assunto, então, né? De como surgiu pra você essa oportunidade. Você fez o jogo lá, que é uma coisa assim grandiosa. Eu vou citar um pouco o Ornelas, porque foi semana passada e tá bem fresco na minha memória, tá? Mas ele falou que, assim, estruturalmente falando, foi uma coisa surreal. Sim. E pra ele nem imaginava que ele teria essa oportunidade. E eu pergunto pra você, cara, você já se imaginou vivendo esse sonho da maneira que foi? Não. Bem longe disso, inclusive. Para mim é muito louco, assim, como minha carreira de comentarista está começando agora, mas como ela já tem muito altos, assim, né? Porque eu fiz a minha estreia como comentarista no DAZN no Super Bowl. Então, assim, pouca coisa, né? Já comecei num Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Foi meu primeiro jogo, então, pô, num nervosismo ali e tal, como que vai ser a química aqui com o Ferrantini, com o Sapo, que também fez o jogo junto comigo. Como que funciona isso? Mas beleza, funcionou. Fizemos o Super Bowl. Aí meu segundo jogo é um jogo de pré-temporada, Cardinals e Broncos. E o meu terceiro jogo da carreira é um NFL no Brasil, sabe? Comigo lá presente. Então, pô, cara, em 3 jogos, um eu fiz Super Bowl, outro eu fiz NFL no Brasil. E é surreal, assim, tamanho ali da coisa, e o estádio, os mínimos detalhes que a NFL tem um cuidado de envelopar o estádio inteiro. Um dia antes eu fui lá para passar som, e fiquei lá perdido com o Ferrantino, porque aquele estádio do Corinthians também é gigantesco. E a gente passou pelo estádio inteiro, assim, no estacionamento, em qualquer lugar, é tudo envelopado, tudo, os mínimos detalhes, um mapinha com o logo da NFL, e sim, é uma coisa que você acaba ficando impressionado com coisas que são simples, mas você fala, cara, eles tiveram todo esse cuidado com qualquer detalhezinho de fato. E aí, antes do jogo, eu tava até conversando com o pessoal ali da técnica, do som, eles falando que trabalham em, né, jogos de futebol e tal. Eles
completamente abobalhados, assim, também. Mano, nunca via essa estrutura aqui. Os caras passaram fibra ótica no estádio inteiro Nossa. e falaram, deixa isso daí, fica como um presente da NFL pro estádio, Caramba. porque a gente vai voltar para cá. Então imagina, para fazer um jogo os caras mudaram a estrutura de tecnologia ali mesmo, né? Então, Uhum. e já o spoiler, né? Estaremos aqui novamente, não sei se ano que vem, mas em breve estaremos. Então você vai pegando algumas coisas assim que você fala, pô, isso daqui é um outro patamar de evento, de grandiosidade, e, pô, a experiência lá junto com o Ferrantini é surreal, né? Surreal. Cara, e assim, como que tá essa programação de você? É um jogo por semana que você faz? Como é que tá sendo essa, assim, a sua carga horária, né, no DAZN? Né? No DAZN, nesse momento, nós temos 4 narradores e temos 7 comentaristas contratados. Certo. Então, há sempre um revezamento ali, ou pelo menos na teoria acontece esse revezamento dos comentaristas, né? Se mantém os narradores, porque agora são 4 jogos por semana, em português, então cada jogo faz um narrador e esses comentaristas vão revezando. Por enquanto, eu fiquei de fora uma semana só. Espero que eu Uhum. continue fazendo bastante também, porque não tenho reclamado, acho ótimo, tá? E, novamente, esse final de semana faço Eagles e Bucks. Cara, tem sido uma experiência muito maneira, assim. Acho que na última semana eu, eu me senti já, assim, como já acostumado, sabe? Parece, pô, já molhei meus pés aqui no mar. Eu acho que agora já estou começando a entender como funciona o timing disso. Então, acho que é questão de pegar no tempo mesmo. Acho que tá vindo isso, tem sido maneiro. E você ainda não comentou um jogo do Panthers, ou já? Ainda não, ainda não. Você já tá pensando nisso, já Eu não tá, sei, eu não sei como seria isso, porque assim, a DAZN ainda seleciona jogos que são mais competitivos ou, né, sim, que acabam tendo mais audiência, audiência, né? mais torcida, né? Então, pela parte da torcida, os Panthers raramente vão entrar, porque é uma torcida pequena aqui no Brasil. A parte da competitividade também complica um pouco. Mas vamos ver. Talvez tem o Rodrigo Lazzarini, que é narrador lá, também é torcedor dos Panthers, né? Eu Aham. fiz já alguns jogos com ele. E aí a gente tava brincando, pô, a gente pegar um joguinho dos Panthers aí pra cornetar o Bryce Young, agora já não dá mais, né? Nada dá mais. Mas, vamos ver, tô no aguardo aí, eu como não seleciono nada, só Aham. faço o que me mandam. Tô nessa expectativa, mas para isso os Panthers precisam começar a ganhar um pouco mais, né? Ah, mas, pô, se você tivesse pelo menos essa experiência, você tem que ter pelo menos Mas, uma vez, pra você conseguir, é, né, ter ou você vai ativar o modo clubista sensato, né, aquele que não vai analisar, ou, igual você falou, o modo corneta, né, que é o tá tudo errado, não presta eu nada. acho, eu acho que é um pouco dos dois, assim, né? É, muitas vezes sou visto como o pessimista do Panthers Brasil. Só que eu falo, gente, não atirem no mensageiro, né? Eu só vou Mas avisar é, aqui pra vocês que a coisa tá ruim. E depois vocês ficam se iludindo, dá errado. É, então, talvez eu seja um pouco mais desse daí do vou analisar, mas vou criticar quando é pra criticar, e ultimamente tem tido bastante tempo pra criticar, né? é, tudo nessa dose certa, né? É, Tem que saber lidar. E também é o que eu falo bastante pra galera da torcida dos Vikings, que a galera fica, mas ninguém fala dos Vikings na mídia. É o que eu falo, gente, tem que entender que é o trabalho das pessoas, é igual você falou do Dazon agora. Eles vão direcionar para quem tem mais público, onde tem mais audiência, onde vai ter mais engajamento. É assim, super normal. é A normal forma, se isso. você quer que tenha mais espaço, que você quer ouvir falar mais do seu time pequeno, você vai ter que ir na mídia independente. Eu, pelo menos, Davis e eu, nunca separamos pauta por tamanho de torcida, por audiência. Nunca fizemos isso. Se a Uhum. gente achar que tem que falar do Trevor Lawrence pro torcedor dos Jaguars, que também é uma torcida pequena aqui no Brasil, a gente vai passar o programa falando do Trevor Lawrence. Não tem problema nenhum com isso.
Então, mas se você tá na grande mídia, não tem como, cara. O produtor lá precisa vender para fazer o Media Kit lá e falar, ó, a nossa audiência é tal. Então, como você vai conseguir isso? Você vai ter que falar de São Francisco, você vai falar dos Patriots, você vai falar dos Packers. Não tem como. Mas a galera tem essa dificuldade de entender. Lógico, o torcedor, ele é paixão, né? Eu já estive desse lado, em 2014, alguma coisa. Passava ESPN League, o grupo ficava cronometrando quantos minutos falaram de cada time. E tinha uma tabela, assim. Ó, hoje falaram 45 segundos dos Panthers. Ó, subiu 5 segundos da semana passada. Mas, sensacional, pô. cara, você vai ficar perdendo sua vida por conta disso, sabe? Assim, então... É o que eu falei no começo. Pô, busca o conteúdo onde tá sendo mostrado, Exato. né? É igual você Então, quero ouvir dos Vikings. Aqui, cara, nada melhor do que no Vikings Brasil. Não tem... Exatamente. Entendeu? E aí, pra gente encerrar, que a gente tá chegando pertinho do horário que o Felipe tem os seus compromissos também, né? Falar justamente de Vikings, né? Falar um pouquinho desse time de Minnesota aí, que tá iludindo todo mundo, já tá todo mundo, né? Já tá acho que eu vou adotar o seu critério de tingir o meu cabelo e vou adotar o modo ruivo. Pode ser, vamos nessa. Cara, vamos lá. Você já falou um pouquinho sobre o Sam Darnold, sobre ser um pouquinho cético contra ele. Eu também sou. Eu acho que ele precisa mostrar consistência. Obviamente, tem um recorte pequeno. Primeiro jogo contra o Giants eu nem vou considerar, porque, infelizmente, assim... desculpa a torcida do Giants, inclusive gravei com o Giants Brasil lá na semana, mas não foi um jogo que causou algum tipo de dificuldade para o Minnesota Vikings. Depois o São Francisco 49ers, obviamente, eu acho que surpreendeu todo mundo. A gente, logicamente, torcia para a vitória, mas não imaginava que seria um jogo daquela forma, a defesa jogando muito bem. E aí, contra o Texas, você fala, não, o jogo contra o 49ers foi só um jogo de sorte, acho que contra o Texas agora, o CJ Stroud jogando bem, desde a temporada passada, vai ser, né, um jogo difícil. Aí, mais um jogo que foi mais lavado ainda, aí agora o torcedor tá no modo iludido. Agora, a minha pergunta para você, que tá de fora, Felipe, já falou um pouquinho sobre o Sam Darnold, torcedor do Minnesota Vikings tem que estar iludido sim, e esse time briga pelos playoffs, ou muita calma, torcedor? Acho que brigar por playoffs tem que se iludir mesmo, tá? Eu acho que é um time que defensivamente é o que mais tem me chamado a atenção e eu acho que é uma coisa que vai ser consistente, tá? É um trabalho sólido do Brian Flores e um trabalho que a gente tem que valorizar essa free agency, porque Blake Cashman tem jogado muita bola, Andrew Van Ginkel tem jogado muita bola, o Stephon Gilmore chegou agora, ainda atrasado, tem jogado bem. Então, assim, são vários jogadores que chegaram depois, até num nível de pagando relativamente pouco, que estão jogando muito. Então, o jogo do Blake Cashman contra São Francisco, para mim, eu estava fazendo esse jogo, eu falei, cara, ele tem uma das melhores partidas da sua carreira aqui. Então, quando você consegue contratar esses jogadores, acertar na free agency dessa forma, pagando pouco relativo com o que eles estão performando, esse time vai ser contender. E eu acho que essa defesa tem se mostrado muito contender, porque o Brian Flores, eu acho um excepcional coordenador defensivo, eu acho que ele deve ganhar alguma chance nova aí, talvez não foi tão bem assim no Miami. Eu torço para que não. Sim. Você tem que ficar por isso mesmo. Mas o trabalho que ele tem feito é espetacular. O Jonathan Greenard jogando... saiu o Daniel Hunter. Chegou o Greenard, eu acho que tá jogando melhor que o Hunter. Sim. Né? Então, até é curioso pegar esse jogo contra os Texans, porque ficou muito lei do ex. Né? Exato. E tinha muita lei do ex nesse jogo, hein? Dos dois lados. E ficou bem claro nesse jogo que os Vikings tomaram decisões que parecem ser as mais corretas, né? Deixou sair esse e veio esse. Se falava muito do Daniel Hunter saindo e vindo o Greenard falando, não, mas o Hunter é mais jogador.
eu acho que nesse momento os Vikings têm o fator idade, que foi o motivo deles terem feito essa troca, né? Porque o valor ficou basicamente o mesmo. E o Greenard tá jogando mais bola. Aí você tem um Blake Cashman que tá jogando super bem. Você tem o Van Ginkel que chegou e também teve quase 2 pick six. Nossa, idênticas. Idênticas, exato. É. Então, eu acho que assim, a defesa, elas colocam num patamar que não existia no ano passado. E muito por conta dos acertos de free agency, tá? Então, acho que essa defesa realmente já cria essa expectativa muito positiva para a temporada. E aí, no ataque, eu acho que o trabalho do Kevin O'Connell tem sido também muito, muito boa. Também tem sido um trabalho excepcional. E aí você ainda tem um Sam Darnold que tem jogado bem nessas 3 partidas. Tô tirando isso do Darnold. Ele jogou realmente bem essas 3 partidas. Eu só tenho a dúvida se ele consegue manter essa consistência por uma temporada inteira. Se chegar nos playoffs, como que vai fazer? Eu não tenho essa confiança toda, assim. Mas que é um time na NFC hoje para ir para os playoffs, com certeza é. Pelo que apresentou nessas 3 semanas, é um time para se empolgar. Mas sempre vai com esse passinho atrás, porque uma coisa é temporada regular, outra coisa é playoffs. Quando chega nos playoffs, você tem do outro lado um time que já tá cascudo, que já tá batendo em playoffs. Sempre. Mas bate e sai. Tá, mas todos esses jogadores já ganharam uma experiência. Então, se pega um Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, eu acho que os Vikings são mais time do que os Bucks. Mas num playoffs, o time dos Bucks muitos daqueles jogadores ganharam Super Bowl, já foram longe em playoffs. Ano passado jogou 2 partidas. Então, assim, precisa chegar lá. Mas é um caminho que empolga, não só para esse ano, mas para o ano que vem. Porque se você olha esse time aqui, eu vou falar, acho que com o J.J. McCarthy talvez não estivesse tão diferente, né? Então, o McCarthy, um ano que talvez seja muito positivo para ele, de aprender a ser um profissional, aprender a ver tape de NFL e algumas outras coisas, são repetições valiosas que ele vai ter, mesmo estando lesionado. Lógico, se estivesse jogando seria melhor, ou se estivesse treinando seria melhor. Mas são pontos que vai criando expectativa, porque são jogos do Darnold, são bons jogos, sim, mas não são jogos de um nível elevadíssimo que você fala, é impossível o J.J. McCarthy fazer o que o Darnold está fazendo. Completamente compreensível ele chegar e jogar num nível semelhante, tá? Então eu acho que cria essa ilusão também para o futuro, não só para 2024. Perfeito. Agora, para a gente encerrar rapidinho, né, atendendo a pedido dos torcedores, quem você acha que pode chegar na pick 32 para o Minnesota Vikings, Felipe? Eu sugeriria um defensive tackle, tá? Porque acho que é a posição ali que provavelmente para a temporada que vem a gente vai buscar. Mas assim, especificando na 32. Na 32, né? Na 32. Eu te falar, essa é uma classe que parece ser muito forte de defensive tackles. Lógico que a gente ainda está em setembro, começo, né? Muita coisa pode acontecer. Então, tem alguns jogadores que podem estar por lá. Recomendo assistirem jogos de Michigan, né? Vocês já viram McCarthy aí ano passado. Devem ter acompanhado, de repente, um pouquinho mais essa linha defensiva. Essa dupla de defensive tackles é muito forte. Eu acho que o Mason Graham sai lá no topo do draft, no começo. Mas o seu companheiro Kenneth Grant talvez esteja mais ou menos por ali, né? Ali por volta da... por ali. Então, acho que é um jogador interessante para se ver. E eu também ficaria de olho em cornerback. Não sei qual que é a sua opinião aí sobre os corners de Minnesota. Também. Mas eu acho que também vale a pena. E aí tem o Tacario Davis, que eu acho que é um jogador que encaixaria bem nessa defesa do Flores, cornerback de Arizona. Cornerback altão, forte e tal, físico. Nossa, típico jogador do Flores. Exato. Inclusive, infelizmente, né, ele pegou o Kari Jackson aí, né, no começo do ano. Que era um cara que eu gostava bastante também. Veio a fatalidade, infelizmente veio a falecer. Mas é isso, pra gente
finalmente encerrar, passe suas redes sociais aí pra galera seguir, redes sociais do The Clock, pra onde te acompanha no Dazon também, pra gente encerrar. Bom, quem quiser me seguir aí no Instagram, agora que eu estou começando a usar mais, nós temos Twitter, Felipe P. Vieira, nem sei, acho que é Aí, Felipe ó. Vieira mesmo. Felipe Depois eu vou Vieira, deixar lá no link. deixa aí certinho. E no Twitter, se algum momento voltar isso, né, no Blue Sky e tal, Lipe Vieira, na maioria é tudo Lipe Vieira, me procura e segue a gente lá. E aí, Dazon, sempre pela NFL Brasil, que o pessoal acaba anunciando aí, né, quem que vai fazer os jogos da semana, mas estou em bastante jogos aí nas últimas semanas. Entra lá que você vai me encontrar e valoriza essa narração em português aí para de repente ano que vem a gente ter todos os jogos em português, quem sabe? Pode ser. Vamos sonhar com isso. A gente vai estar de olho. Quando ver lá o Felipe comentando o jogo do Minnesota Vikings, a gente vai mandar uma mensagem para ele dar um salve pra gente lá na transmissão. Fechou? Então é isso, Felipe. Espero que você tenha gostado. E é isso. É isso. Obrigado pelo convite. Tamo junto e boa sorte aí na temporada de vocês. Vai Sandar. É o Vai bonde. Sandar, né? O bonde dos ruivos, né? Fechou. Skol.